Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é quarta-feira, dia 22 de junho de 2022. Estamos aqui, eu venho nessa manhã para mais um fluxo de relatórios e atualizações do RVGCR e todos esses eventos para todos esses irmãos inscritos em nosso humilde canal desde o início e todos os novos irmãos que nos conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Agradeço a Deus pela comunhão e conectividade sempre com todos, sem demagogia, meus amigos, com pura reciprocidade do coração e da alma. E eu também deixo disponível os links na descrição dos meus vídeos que levam ao conhecimento da Fundação Coopera Frater, suas ações ecológicas, humanitárias, ecumênicas, holísticas já praticadas no Brasil e fora do Brasil para com as nações, para com os necessitados em lados humanitários. Eu deixo o link do site espacioholístico.org na descrição dos meus vídeos, meus amigos, para que vocês possam observar, e também possam colaborar com essa grande fundação em seus fundamentos, para com suas ações. O irmão Danilo Sérgio também tem disseminado essa mensagem para que nós estejamos cada vez mais unidos em colaboração e reciprocidade. E, meus amigos, certamente nessa manhã saem novas posições. Eu já estou inclinado a fornecer notícias e informações, porque venho ligando os pontos devidos desse processo já ontem e também ligo os processos de hoje, nessa manhã de quarta-feira. Gostaria de transmitir com muita felicidade algumas mensagens positivas já dadas por alguns desses meios e comunicações ao qual estou envolvido. E vamos lá, meus amigos, as nossas informações. Ao integrar várias informações de partes relacionadas ao RV, parece que temos a moeda digital QFS implantada com sucesso no nível de Paymasters, principalmente nos bancos que estão à frente sobre as conformidades do RV, em todo o mundo e seus países dignatários. Até este ponto, o fluxo foi como planejado. O próximo fluxo é liquidação de fundo para todos em resgate de moeda digital QFS lastreada em ouro. Depois disso, alguns dos fundos, financiamento para o grande Tier 4B, ou seja, o resgate do Tier 4A também começará. Mesmo que o procedimento de resgate seja realizado como está, a situação é que a maioria dos fundos ainda não pode ser usada, porque apenas os fundos numericamente são depositados na conta QFS. Alguns deles parecem ter sido pagos com dinheiro fiduciário, que é, meus amigos, certamente, o que estamos conversando nesses últimos dias sobre esse possível adiantamento de 1% que está sendo tão comentado por vários canais na mídia, e não é segredo, e não tem NDA que possa impedir a pessoa de comentar sobre essas coisas. Algumas coisas são orientadas no NDA, mas ele tem vínculos fortes, mais com os operadores de toda a redenção e, logicamente, com os detentores de títulos também em algumas categorias. Algumas informações em caráter exclusivo são passadas de forma confidencial a essas pessoas para que elas não divulguem, então algumas coisas não chegam a gente e ligeiramente, meus amigos, com o passar dos dias, algumas informações de alguns detentores de títulos têm se tornado cada vez mais difíceis, até por conta desses primeiros vínculos e primeiras impressões iniciais,
tratativas que já começaram nesses últimos dias e com muita felicidade pode ter dado uma nova esperança a todas essas pessoas que iniciaram esses processos de todas essas tratativas, né? Mas assim, meus amigos, eu sigo esperançoso e como foi dito, né, que muito desses fundos atualmente, uma pequena porcentagem, nos dando a entender que é apenas 1% ainda da maioria dos fundos, né, e títulos de obrigações que estão sendo pagas, esse adiantamento é em moeda fiduciária, ou seja, a atual moeda que será trabalhada no pagamento, dólar, euro, ien, rublo, real, qualquer outra que seja usada, as pessoas estão adquirindo estes valores iniciais, né, nas devidas moedas, né, e são pequenas porcentagens, mas já pequenas porcentagens que já podem aliviar muita gente, já podem aliviar muitas nações. Ainda ninguém no meu meio, né, colocou a mão em nenhum dólar, né, que eu possa conceber como verdade, mas todas essas autorizações, como estão pendentes de acontecer, estão para acontecer e, aos passos lentos, começam a dar as suas primeiras impressões à maioria das pessoas e mais notícias estão saindo sobre isso e em breve teremos a notícia da confirmação ou pelo menos grandes grupos que tiveram acesso a essas quantias e, né, em alguns provedores começarão a dar pulos de alegria pelas ruas, né? Pois eu escuto e leio alguns provedores até dizendo isso, de tanta felicidade que estão devido aos atuais processos, né, meus amigos? De fato, para nós, às vezes, é um pouco mais inconclusivo algumas opções e operações que estão ocorrendo, mas eu digo que nós, meus irmãos, estamos caminhando para coisas que estão sendo cada vez mais evidenciadas por todas essas pessoas que estão vinculadas ao Centro de Redenção, que estão participando de grandes grupos e de resgate de títulos, né, e obrigações e várias outras coisas. Então, meus irmãos, nos resta ter fé, né, e aguardar a nossa vez na fila. Bom, seguindo aqui, atualmente há uma grande confusão no mercado de ações dos Estados Unidos da América, é uma consciência de crise, para este evento que mostra que está aumentando. Acreditamos que este fluxo e os resultados planejados estão surgindo em direção ao atingimento do RV. Como foi mencionado na semana passada, estamos diante dos últimos dias desse processo iniciar nos Estados Unidos da América, e todas essas operações bancárias serão retomadas. Novos movimentos são relacionados ao RV e vários procedimentos bancários no mundo todo. Se verificarmos, a partir de várias informações, pode haver algum movimento durante o período de hoje para amanhã. Em relação aos procedimentos de RV, todas as partes envolvidas terão um novo NDA, portanto não está claro como as novas informações poderão ser obtidas por todos nós. Acreditamos que esses processos estão sendo tomados e certas atitudes sendo efetivadas porque estamos no final de tudo isso. Pelo menos não há transmissão de informações em tempo real. Portanto, estejam cientes de que se houver algum movimento, as informações serão confirmadas após um pequeno intervalo de tempo. A propósito, ontem tivemos informações de que algo aconteceria entre na noite de ontem e o dia de hoje. Ainda é um forte silêncio, mas do lado oficial do GCR e RV. As operações continuam na área bancária. Mais pessoas relatam sobre o 1% depositado em contas. Nada de acesso ainda. E é possível que novos movimentos já estejam ocorrendo no nível Tier 4A e que as informações estarão disponíveis hoje. Bom, meus amigos, estamos em busca de informações e de fatos
que possam concretizar as últimas informações que nos estão sendo ditas. De fato, nessa manhã, muitos estão aguardando conclusões, né, que eu disse ontem à noite que poderiam estar sendo vistas, né, de mais liquidez, possivelmente que estão aguardando muito o giro de capital, né, para a celebração de alguns grupos, né, que já estão à frente desses níveis de resgate, né, meus amigos que aguardam essas posições. Bom, chegará o momento da celebração, mas ainda há uma luta, né, há uma guerra, uma batalha, e temos que sofrer conforme isso todos os dias, né? Para alguns é um sofrimento, né, doloroso, para outros é uma questão de posicionamento, assim como para mim, né? Mas eu também sofro com tudo isso, o mundo sofre, e eu não tenho, embora, né, meus amigos, tenhamos algo em nossas mesas, eu acredito que muita gente não tem, né? E o fato disso para algumas pessoas é doloroso, isso é doloroso para mim, né? Porque nós precisamos enxergar o próximo como a nós mesmos, e se fizermos isso, eu não gostaria de estar com fome hoje, né? Porque eu sei que existem muita gente que passarão essa noite com fome, né? E essa noite sem um teto, ou, né, várias outras situações não resolvidas e que poderiam estar sendo resolvidas se a desigualdade no mundo não fosse tão grande, né? Hoje em dia, muitos com um anel de $1 milhão em seu dedo, ostentando na internet, né, um anel de $1 milhão e sendo, né, um simples anel, não dizendo que a pessoa não possa comprar, mas diante de toda a desigualdade no mundo, eu vejo que cada vez mais as pessoas se tornam vazias em seus próprios conceitos de humanidade, em seus próprios conceitos de irmandade. Isso é muito triste. Eu ainda olho para tudo isso de uma forma um pouco mais abrangente e coletiva, que é como eu falo para todos olharem, pois isso não é para trazer riqueza individual, é para trazer riqueza coletiva, pois todos nós temos o mesmo merecimento, não é mesmo, meus amigos? E certamente algumas posições deixarão outros melhores do que outros, né? Uns melhores do que outros, mas ainda assim todos bem, né? Que é o que teria que ser, né? As pessoas poderiam ter, sim, todas as suas coisas pelo seu mérito e tudo, né? Mas não a ponto de que outras nações não tenham nada, né? Isso é desigualdade, isso é desumano, e está faltando um pouco mais isso no mundo. É esse tipo de amor que eu acho que Jesus Cristo se referia quando diz que o amor se esfriará também, né? Vamos ver se resgatamos isso, né, meus irmãos? E se certamente eu acredito no retorno de Jesus, né? Estamos aqui, acredito nisso mais do que qualquer coisa, e até essas profecias acredito que se cumpram da forma que são, né, ditas por nós, por toda a história, e inclusive pela Bíblia há anos, né? E vamos aguardando o cumprimento de todas essas coisas, né, meus amigos? Mas com muita fé, mantendo fé maior em Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, que são eles que mantêm os nossos caminhos livres do mal, né? E nos mantêm a vida, e nos deram a vida também. Bom, meus amigos, como sou um grande especulador também do canal do Mark, né? Dei aquela passadinha marota, e gostaria de transmitir aqui o que foi dito por eles, né? Nesses últimos dias, né? Em seu fluxo mais atual de notícias. Esperamos que seja um bom dia. A conversa ainda é muito positiva. Mesmo que ainda não tenhamos dinheiro, estou esperançoso de que esta é ainda uma grande semana. Estou ouvindo coisas extremamente positivas dos lados dos títulos. Eles ainda estão esperando ver liquidez hoje. E estou finalmente recebendo atualizações sobre SKRs, mas nada que eu possa falar por causa de um NDA. Frank 26 diz que o Iraque está muito perto. Estou ouvindo que o Iraque está avançando com seu governo e eles estão discutindo isso hoje em seu dia legislativo.
Ouvi dizer que não estamos esperando mais pelo Iraque. Eu acho que uma vez que o mundo dê o ir, o Iraque magicamente estará acabando com tudo. Estará acabado com tudo. Várias coisas no governo iraquiano estão prontas para o RV de sua moeda. O RV pode ir sem os Estados Unidos. O mundo pode ir sem o GCR. Ouvi dizer que eles vão. É muito encorajador. Eles não podem mais retardar isso. Ouvimos dizer que todos esses eventos estarão acionados. Ainda estamos esperando as últimas decisões da Suprema Corte para essa semana. Possível crash do mercado ainda essa semana. E as pessoas dos bônus ainda estão esperando o tal adiantamento de 1% ainda essa semana. Então, exceto pelo padrão de espera em que parecemos estar, essa semana será brilhante. Também deixando o cargo por razões médicas, POP, grande negócio. Alguma notícia sobre a CMKX? Meus contatos ainda não receberam uma atualização essa manhã. Quanto ao prazo das entregas, ainda estou ouvindo de 6 a 8 dólares por ação dessas multas e penalidades. Estou ouvindo coisas muito positivas do lado do Safekeeper Reserve e do lado dos vínculos históricos e obrigações, sobre a qual não posso falar. E eu ainda estou sobre o NDA e sou muito positivo referente a isso. Charlie Ward disse que o resgate do QFS é um evento não tributável. Não ouvimos ainda sobre os impostos. Mercado negativo nas últimas semanas, pela primeira vez na história. Dow Jones em alta. Pode ser um aumento antes da queda? Estamos sobre a melhor Black Friday de todos os tempos. Pode muito bem ser. A China está tendo uma corrida aos bancos. Pode levar horas ou dias até que os bancos japoneses implodam. Será um efeito dominó se espalhando para a Europa e para todos nós. Bom, meus amigos, foram as últimas notícias também mencionadas pelo canal do Mark e por vários fóruns que se unem e se juntam na obtenção e também na disseminação de informações, colaborando com o que cada um tem de melhor, que pôde recolher também para todas as pessoas, ouvintes e transmissores dessa mensagem, né, meus amigos. O Mark também ainda, devido ao NDA, né, que é o acordo de não divulgação de alguns processos, continua também trazendo algumas informações em que às vezes pode ou não falar diante de alguns processos, e para quem acompanha, né, até ele mesmo e até eu mesmo também diz, que em muitos assuntos, né, quando começarem a se concretizar, ele estaria começando a se esquivar, né, deliberadamente a se esquivar ou dizer, né, porque ele é um personagem muito idôneo, mas começaria a dizer que não pode comentar por conta de seu acordo NDA, né, seu acordo de não divulgação. Então ele tem acordos sobre a SMKX, sobre os pacotes de prosperidade, sobre as operações de moeda, também tem acordos que não pode dizer sobre os títulos, né, que estão ouvindo coisas muito positivas sobre esses detentores e não pode dizer por conta de um forte NDA, e esses detentores informando que é o Mark, né, sobre as suas primeiras reuniões, sobre as suas primeiras, né, impressões bancárias e outras coisas que nós esperançosamente já temos uma grande noção do que é, e faltando aquele e-mail de confirmação apenas para que essas pessoas possam acessar de fato esses fundos, e essas porcentagens tão bem-vindas que serão diante da atual situação financeira do mundo, né, meus amigos?
Se você chegou aqui, irmão, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, seu comentário, e o tempo que você passa aqui assistindo o vídeo do irmão ajuda muito o algoritmo inteligentíssimo do YouTube a recomendar cada vez mais o nosso canal a cada vez mais e mais pessoas, e que essas pessoas possam humildemente nos encontrar no meio deste grande YouTube. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde, logo depois do almoço, lá pelas 2h30, com novidades do RVGCR. E os irmãos que quiserem voltar a contemplar as notícias, sejam sempre muito bem-vindos. É um prazer de todo o meu coração. Fico lisonjeado com a visita de cada vez mais e mais pessoas que me conhecem diariamente. Muito obrigado de todo o coração. Não é demagogia, é reciprocidade, como eu sempre digo, meus amigos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e os leve e os traga sempre sãos e salvos e com muita saúde, né? E com Deus sempre à frente. Até mais tarde, meus amigos. Tchau, tchau.